Meu nome é Ana, sou estudante do Departamento de História. Entrei aqui na Unifesp em 2014, faço parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros aqui da Unifesp e estou matriculada na UC de Ética e Filosofia Política, que está sendo ministrada pelo Edson Teles. Hoje a gente recebe aqui a Djamila, faz parte também das atividades da UC, que a gente vem desenvolvendo uma pesquisa em relação ao quilombismo e as práticas de resistência negra. Vou abaixar um pouco, que eu acho que estava dando... Oi. Melhor. E aí, apresentando a Djamila, talvez não precise nem de apresentações, mas a Djamila Thaís Ribeiro dos Santos, ou só Djamila Ribeiro. Assim como eu, é uma mulher negra e eu não precisaria anunciar isso na apresentação, porque os que aqui estão, se não possuem nenhuma dificuldade de vista ou alguma incapacidade de compreensão, conseguem ver isso sem grandes esforços. A sua fala e o seu discurso aqui ou em qualquer espaço, por si só, já delimitam a questão-chave da fala de hoje, que é quem fala, fala do seu espaço social. E o seu discurso é marcado pelos espaços e pelos traços dessas pessoas que falam. Em uma sociedade construída com base no trabalho dos próprios africanos escravizados e profundamente marcada pelos reflexos do racismo, a fala de uma mulher negra em espaços de poder e produção de conhecimento, como é a universidade, ainda hoje destoa do perfil dos intelectuais brasileiros. Em sua grande maioria, homens brancos, heterossexuais de classe média. Podemos dizer que a Djamila discorre sobre o local de fala, pois a sua experiência enquanto filósofa possibilitou a compreensão empírica da temática. Graduada em Filosofia em 2012 aqui pela Unifesp, e mestre também pela Unifesp em Filosofia Política com a pesquisa Simone de Beauvoir e Judith Butler, Aproximações e Distanciamentos e os Critérios da Ação Política, em 2015, ela experimentou dentro dessa instituição as dificuldades encontradas pelas alunas e os alunos negros que buscam discutir as questões do racismo, colonialismo e dominação patriarcal presentes na sociedade brasileira. A Djamila, em 2015, participou do lançamento do livro da Angela Davis, que foi traduzido para o português, O Mulher, Raça e Classe, e escreveu o prefácio dessa obra tão importante, lançada em 2015. Atualmente, ela atua na difusão das pesquisas no campo da filosofia política e na ação política dos feminismos múltiplos, com ênfase nos feminismos negros. Obrigada, Djamila, pela sua presença, e acho que é isso. Estamos para aprender e para te ouvir. Boa noite a todas as pessoas presentes. Obrigada pela apresentação. Agradeço ao Edson Teles, meu orientador, que me suportou nesses anos de mestrado, das dificuldades que enfrentou, que comprou, na verdade, peitou algumas questões, enfim, para que eu pudesse estudar o que eu estudei, que ainda é considerado uma pesquisa heterodoxa em termos de filosofia. Eu sou da turma de 2008 aqui da Unifesp, fiz a minha graduação aqui, me formei em 2012 e comecei o mestrado em 2013, aqui também na Unifesp. Falar nisso tem que depositar, né? A gente recebeu aquele e-mail que elas depositou até hoje. Fui bolsista FAPESP durante o mestrado e foi todo um processo de luta dentro da universidade, para poder estudar certos temas ainda numa área como a filosofia, que a gente acaba não tendo acesso a produções intelectuais de autoras e autores negros. Então, nos meus 4 anos e meio de graduação em filosofia, eu sempre gosto de contar a trajetória, porque às vezes as pessoas olham agora e acham que tudo é fácil, ou que está tudo bem, que está tudo certo. Então, mas nos meus 4 anos e meio de graduação aqui na Unifesp, eu não estudei nenhuma autora. Quando o Edson entra na Unifesp, porque o Edson da Hannah Arendt, algumas outras autoras, já estava no final da graduação, então eu não estudei nenhuma filósofa durante a graduação. Muito por cima, assim, em algumas disciplinas, a gente teve pincelada a Edith Stein, se
citava-se algumas, mas não com a profundidade que essas filósofas mereciam. Então, quando eu estava durante a graduação, eu fiz parte de um núcleo aqui na Unifesp, chamado MAPO, que era um núcleo interdisciplinar em raça, gênero e sexualidade. A gente se organizava para ser um grupo de estudos, mas também para fazer debates aqui dentro da universidade. Então, a gente organizou 3 semanas de gênero e sexualidade durante 3 anos seguidos aqui. No primeiro ano, muita dificuldade. No segundo, já tinham várias pessoas inscrevendo trabalhos e nós éramos um grupo discente, né? A gente vendia rifa, enfim, tirava dinheiro do bolso para poder organizar os eventos aqui dentro, porque a gente queria trazer esse debate para dentro da universidade. Então, o MAPO, durante 3 anos, a gente conseguiu fazer uma movimentação interessante e foi o que me fez, inclusive, conseguir permanecer dentro da universidade, no sentido de que eu tive acesso a outras bibliografias, que o curso não me dava. E aí, em 2012, 2011, eu fiz uma iniciação científica, eu estudei Simone de Beauvoir na graduação, fiz uma pesquisa de iniciação científica. A FAPESP primeiramente denegou a pesquisa e depois a gente reconsiderou. A FAPESP demorou para responder, e aí quando respondeu eu já estava no final da graduação, então eu fiz 6 meses de pesquisa em Simone de Beauvoir. Mas me sentia muito isolado. O que me fez eu ter acesso a bibliografia sobre Simone de Beauvoir e outras autoras foi ter saído do Brasil em algumas oportunidades, como ir para congressos. Então, 2 vezes nos Estados Unidos e 1 vez na Argentina. E aí que era uma outra questão. Lá, eu estava lá engatinhando e as pessoas lá estavam... Não era mais uma questão de estudar Simone de Beauvoir. Foi quando eu conheci a Simone de Beauvoir Society, para quem se interessar. Nós temos uma página no Facebook, um site, que é um grupo de pesquisadoras internacional. As membros são de vários países do mundo e cada ano elas fazem uma conferência no país de uma membro. Então eu fui na primeira Beauvoir Society em 2011, na Universidade do Oregon, e a segunda vez em 2014 em St. Louis. E lá eu tive contato com uma bibliografia imensa sobre a Simone de Beauvoir. Eu sou muito grata a Margaret Simons, que é uma grande pesquisadora da obra de Beauvoir, que me presenteou com todos os livros que elas tinham publicados pela Beauvoir Society, absolutamente todos. E foi isso que me ajudou, inclusive, a conseguir voltar e fazer minha pesquisa, e na verdade eu olhar e falar, nossa, estava fazendo tudo errado, porque você não tinha com quem dialogar, né? Então, e foram muito generosas, até no sentido das críticas que elas fizeram à minha pesquisa, né? Não foi no sentido de me desqualificar, foi no sentido de realmente me ajudar. Então, quando eu volto com essa bibliografia, que eu começo a dialogar com outras pessoas de outros lugares, a conhecer brasileiras também que estavam estudando. 2013 foi uma experiência muito importante, ter ido para a Argentina, na Universidade de Buenos Aires, tem um Instituto de Gênero lá, interdisciplinar. A Maria Luísa Feminias, que é uma filósofa argentina, que estuda Simone de Beauvoir e Judith Butler. Tem alguns artigos dela traduzidos para o português, na revista da PUC Minas. E esse diálogo com também as latinas, para também sair desse eixo que a gente fica só Estados Unidos, Europa, e não estuda as produções do sul do mundo, né? Só as produções do norte global. Então foi muito importante também esse contato com as feministas latinas, para poder fazer a pesquisa, também o meu mestrado. E no meu processo de mestrado, mais uma vez, nunca vou esquecer que o Edson fala, a gente cede aqui para resistir lá na frente. Então, eu apresentei uma pesquisa aqui para um projeto, na verdade, na banca de... só Beauvoir disse, você vai só estudar isso? Eu vou só estudar isso. Uma vez que eu fui aprovada, a gente reescreveu o projeto inteiro. Foi quando a gente trouxe a Judith Butler, a sugestão do Edson, então eu tive que ler Butler, tive que ler outras autoras. Enquanto meus colegas estavam já escrevendo capítulos da dissertação, eu estava lendo para reescrever o projeto. E aí mandamos o projeto para a FAPESP, o projeto foi aprovado, e aí quando foi aprovado, aí eu trouxe as feministas negras. Então, todo um processo de ter que ficar resistindo e criar estratégias, na verdade, porque eu sabia que se fosse com um projeto já do jeito que eu queria, talvez não fosse aprovado. E aí, que não acaba aí, né? Porque a FAPESP exige o relatório parcial. Então, no relatório parcial você tem que anunciar
as alterações que você fez na pesquisa. No relatório parcial, eu tive que comunicar que um capítulo da dissertação ia ser sobre a produção intelectual de mulheres negras. E aí, se a FAPESP pode, inclusive, reprovar o seu relatório. É todo um processo de ansiedade, de esperar esse relatório voltar. Foi aprovado, ainda bem. Mas todos esses processos que a gente vai passando quando vai estudando autoras que não são legitimadas dentro desse escopo teórico-filosófico que nos é apresentado dentro de um curso de filosofia. Tanto que no dia da minha defesa, estava até indo bem, até no final, você quer falar mais alguma coisa? Eu chorei, desabei, assim, que é o peso mesmo, né, de estudar certas autoras, de o tempo inteiro você lidar com situações muito difíceis, tempo inteiro lidar com professores que desqualificam o que você está estudando. Então, minha pesquisa, por exemplo, ela era considerada perfumaria até a FAPESP aprovar, né? Depois que a FAPESP aprova, eles têm, né? Então talvez possa ser que seja interessante. Então, todas as dificuldades da banca de qualificação, que foi difícil também, todos os processos, os embates que a gente vai passando por ousar estudar autores que não são considerados canônicos dentro do que nos apresentam. Assim que eu terminei o mestrado, eu fui me dedicar a outras coisas. Eu precisava de um tempo da vida acadêmica, inclusive, mas que foi importante para mim porque foi quando eu fui estudar cada vez mais a produção intelectual de mulheres negras. Na minha dissertação, eu já tinha conhecido a Grada Quilomba, que é uma pesquisadora muito importante para não só para o meu mestrado, mas para o meu livro, que é Lugar de Fala. A Grada, que é uma pesquisadora portuguesa, professora da Humboldt University na Alemanha, e que esteve no Brasil algumas vezes e que tem uma proposta muito interessante de descolonização do conhecimento. O livro dela, Plantation Memories, Episodes of Everyday Racism, infelizmente sem tradução ainda para o português, foi um livro muito importante para a minha pesquisa. Que isso é uma outra questão que a gente enfrenta, que é o sistema literário que não traduz a produção de intelectuais negras. A gente tem pouquíssimas traduções. A Angela Davis, como a Ana falou bem, foi publicada agora Mulheres Assim, Angela Davis. A gente não tem nenhum da Grada Quilomba, da Bell Hooks só tem um traduzido, que é uma intelectual negra estadunidense. A gente tem o Ensinando a Transgredir, e alguns textos publicados na revista de estudos feministas. A Patrícia Hill Collins, que é uma outra autora que eu utilizo muito nesse livro, não tem nenhum livro dela traduzido para o português, da Patrícia Hill Collins, apesar dela ter uma produção muito vasta. Existem alguns artigos que foram traduzidos também na revista de estudos feministas. Então, a barreira do idioma é mais uma barreira, porque a gente sabe que a população negra não é a população que tem acesso a cursos de idioma num país que fazer curso de idioma significa você minimamente ter condições financeiras para isso. Ao passo também que a gente não tem um diálogo nem traduções das feministas caribenhas, negras caribenhas também. Hoje eu utilizo muitas na minha pesquisa. Mas se a gente for pegar a produção intelectual de mulheres negras brasileiras também, elas acabam não sendo apresentadas para nós nos cursos de graduação. Então, tudo que eu aprendi sobre essas teóricas, como Luísa Bairros, Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, foi por conta de ser militante. Foi a militância que me proporcionou ter acesso a essas produções, e não a academia. Então, é todo um processo de desestabilizar esse regime de autorização discursiva que nos invisibiliza. Então, que chega no tema agora do livro, que é Lugar de Fala. E é disso que a gente está falando, de como que existe um regime de autorização discursiva. E aí, quando eu falo discurso, a noção Foucaultiana de discurso, né, de como a gente não consegue acessar certos espaços e como existe a legitimação do falologocentrismo, né, causado desse conhecimento pautado no olhar branco, masculino e europeu. E aí parece que qualquer questionamento que a gente faça em relação a isso é uma grande ofensa, um grande problema, quando a gente fala, e aí se criam vários espantalhos. Então, o que me fez escrever esse livro, para além de trazer bases teóricas sobre essa questão, é porque a gente vê
muitos textos ruins e desonestos sobre, e muitas falsas polêmicas que são criadas, sobretudo no debate virtual. Né? Uma das falsas polêmicas que a gente vê é: mas agora os homens brancos, óbvio, na sua grande maioria, mas agora a gente não pode mais falar. O lugar de fala visa encerrar um debate. Ou os movimentos têm até razão, mas eles são muito agressivos. Ou confundir lugar de fala com representatividade, criando uma visão essencialista de que só o negro pode falar sobre racismo. São várias questões que vão surgindo e que, infelizmente, as pessoas falam sem ter estudado. Vai eu escrever um texto, sei lá, sobre Foucault sem ter lido Foucault. Apanharia, assim, absurdamente. Ou se eu fosse escrever sobre Marx sem ter lido Marx. Mas as pessoas não leram Grada Quilomba, não leram Angela Davis, não leram Patrícia Hill Collins, mas elas acham, não leram Spivak, também é uma autora que eu uso, indiana, Gayatri Spivak, não leram Linda Alcoff, que é uma filósofa panamenha, que eu também uso aqui no meu livro, mas todo mundo acha que pode falar. Então, isso eu já acho que já mostra muito o quanto que essas produções não são respeitadas. Porque aqui, obviamente, que o que a gente quer é o debate, críticas, contra-argumentos, isso ninguém aqui vai impedir isso, muito pelo contrário, o que a gente quer. Mas o que a gente vê é sempre uma tentativa de deslegitimação, sem de fato as pessoas terem estudado sobre aquilo. Né? Porque as pessoas têm uma dificuldade grande ainda na academia de debater colonialismo. Então, esse livro é o primeiro de uma coleção que eu estou organizando, chamada Feminismos Plurais, que é uma parceria entre a editora Letramento e o site Justificando. A proposta é ser, os livros vão ser didáticos, acessíveis, todos vão custar R$19,90. Esse, eu lancei o meu primeiro, até como uma estratégia, inclusive, da gente conseguir chamar a atenção para os outros autores. Mas semana que vem já sai em pré-venda O que é Encarceramento em Massa, que foi escrito pela Juliana Borges, uma pesquisadora paulistana, colunista do Justificando, em que ela vai fazer um estudo de criminologia crítica a partir do feminismo negro. Assim, o próximo, em março, a gente vai lançar O que é Interseccionalidade, O que é Empoderamento, em maio, O que é Racismo Estrutural, O que é Intolerância Religiosa. Então, são vários temas que dizem respeito aos diversos feminismos negros, e a proposta é ser didático, e um dos requisitos a produção intelectual, as referências bibliográficas tem que priorizar a produção intelectual negra, porque essa é uma maneira da gente combater essa invisibilidade dessas produções, porque existem muitas produções sobre. Né? Então, um dos requisitos é isso, esse, né? Na bibliografia ter essas referências. Então, no meu livro eu tenho várias notas que eu vou puxando, quero ler mais sobre isso, tá? Sei lá, estou falando da Sujane Truc, eu puxo uma nota, conheça também Harriet Tubman, também disse algo parecido, porque existe uma produção. O que a gente está discutindo é por que essa produção ainda é invisibilizada. Então, pensar lugar de fala, no primeiro momento, é fazer a pergunta de quem pode falar. Numa sociedade que como a nossa, escravocrata, de herança patriarcal, quem é o sujeito que é autorizado a falar? Né? É a primeira pergunta que a gente faz. Né? Quem pode falar? E se a gente pode falar, sobre o que a gente pode falar? Né? Se a gente fala, existem consequências em relação a isso que a gente fala? Então, são vários questionamentos que a Grada Quilomba faz no livro dela. E por que ela faz esses questionamentos? Para as pessoas começarem a entender, de fato, que não existe nenhuma tentativa nossa, e a gente sequer teria poder para proibir um homem branco de falar. Porque o nosso debate aqui é sobretudo estrutural. A gente não está fazendo um debate individual, como os nossos opositores dizem, nos chamando de pós-moderna, cometendo o que acusa. O nosso debate aqui é puramente estrutural. Estruturalmente falando, quem são os sujeitos que foram historicamente autorizados a falar? Então é só a gente olhar a produção do curso de filosofia, é só a gente dar uma caminhada pelas livrarias do Brasil e ver quem que escreve a maioria dos livros. A gente nas grandes editoras. Quem é que pode falar? É a primeira pergunta.
Então, quando a gente vem refutar esse regime de autorização discursiva, é justamente refutar essa voz única, né? Porque o que a gente quer é uma coexistência de vozes e não uma voz única. A Grada Quilombo, ela vai dizer o quanto que essa imposição do silêncio para nós, grupos que foram subalternizados, é a afirmação colonial, é a afirmação do projeto colonial. Então ela pega como exemplo a escrava Anastácia, não sei se vocês conhecem, que usava uma máscara, era forçada a usar uma máscara de ferro na boca. Então ela diz, para além de usar a máscara, era os senhores de engenho colocavam essa máscara para proibir que as pessoas negras escravizadas se alimentassem durante a plantação, ela também vê nessa máscara a imposição do silêncio, né, da gente não poder falar. E o quanto que esse não falar não é só no sentido de emitir palavras, como muitas vezes a gente entende, é no sentido de existir, mas de existir com as nossas humanidades instituídas. Então, para o homem branco, ele é universal, ele vai olhar para nós, mulheres negras, e vão dizer, você é específica. Ele vai olhar para a mulher e vai falar, você é específica, você é mulher, eu sou um ser humano. Ele não se pensa homem e ele não se pensa branco. Então, pensar lugar de fala, no primeiro momento, é fazer esse sujeito se perceber como um sujeito marcado também racialmente. E marcado pelo gênero, que ele não se pensa. Então, quando ele entende que ele também é marcado racialmente, ele pode ser, né, nem sempre acontece, mas é um caminho para ele entender as hierarquias que estão postas a partir desse lugar que ele ocupa. De pensar a branquitude, como diz a Grada Quilombo, como metáfora do poder. O que significa ocupar esse lugar do poder? Né? Então, o homem branco precisa entender que ele também fala a partir de um lugar, por mais que ele se pense e se queira universal. Né? A Linda Alcoff, que é uma filósofa panamenha, ela vai dizer que é totalmente irrealístico a gente pensar uma epistemologia mestre que dê conta de protocolar todas as outras epistemologias, sem pensar que os saberes também são localizados. Né? Então ela está falando, será que é real? É possível a gente pensar numa epistemologia que dê conta de todas as outras epistemologias, inclusive de outras regiões, inclusive de outras geografias, né? Nos incitando a pensar outras geografias da razão. Então dizer isso e tem muito a ver, por exemplo, com o que a Lélia Gonzalez fala, que é uma pesquisadora negra brasileira, que vai dizer o quanto que a ciência ela é estruturada legitimando o saber branco, masculino e europeu como um saber, como o grande saber. Então, começar a refutar essa epistemologia dominante, começar a refutar esse regime de autorização discursiva é o que a gente quer quando a gente fala de um lugar de fala. Né? Então, não somos nós que queremos criar, impedir o debate. A gente já foi imposto no silêncio. Quando a gente refuta isso, a gente quer justamente quebrar com o silêncio imposto para nós. É totalmente ao contrário. Então, vem toda uma questão de uma inversão lógica que as pessoas fazem de não entender que a nossa necessidade de criar rupturas dentro desse sistema é a nossa necessidade por falar e existir dentro desse sistema. É justamente ao contrário. Então o incômodo vem quando a gente fala disso, porque sobretudo a gente está confrontando o poder. Sobretudo a gente está confrontando a hegemonia do discurso. Então as pessoas têm medo de perder a hegemonia. Quando a gente fala que a gente quer estudar autoras negras, a gente não está falando que não é para estudar mais autores brancos. A gente está falando que a gente quer estudar autoras negras. A gente está falando que a gente não quer mais estudar só autores brancos. Então tem toda uma inversão lógica que é colocada como se a gente tivesse, inclusive, poder estrutural, institucional para calar alguém. O máximo que eu posso fazer é bloquear a pessoa da minha página do Facebook, mas ela vai continuar dando aula, ela vai continuar sendo dona do meio de produção, ela vai continuar no poder, o poder que eu tenho para impedir um homem branco de fazer alguma coisa. Eu acho engraçado quando as pessoas colocam para nós essa responsabilidade. Ah, mas eu não posso falar? Eu sempre pergunto, mas o que vocês não podem fazer? O que a gente está falando é importante que você entenda a necessidade de se ter outras perspectivas aqui, que não sejam só essas. É importante que você entenda que a gente quer contar a história por outras perspectivas. Lembra do Walter? Outras perspectivas e outras reconfigurações de mundo a partir de outras perspectivas que não essa somente.
E uma outra questão que eu acho que é importante é que quando a gente está falando de lugar de fala, a gente está falando de lugar social. Então, que o privilégio epistêmico, ele é consequente do privilégio social. A hierarquia que se tem da produção do conhecimento é consequente da hierarquia social presente na sociedade. Né? Então, a Patrícia Hill Collins vai dizer que as pessoas que falam, que afirmam que o lugar de fala tem a ver com vivência puramente, agem de modo arquetipicamente pós-moderno. A gente não está falando da experiência individual. Porque por mais que sejamos mulheres negras, eu e a Ana, a gente não é igual, né? Vocês podem perceber, apesar das pessoas quererem homogeneizar sempre as pessoas negras. A gente não é igual, a gente vai acabar tendo experiências individuais diferentes. Algumas vivências nossas vão ser diferentes. O que interessa para nós, quando a gente vai pensar lugar de fala, não é a experiência individual minha e da Ana. É pensar que o fato de nós duas pertencermos a um grupo social, mulheres negras, faz com que a gente tenha experiências que sejam compartilhadas. É isso que interessa, e essas experiências são compartilhadas estruturalmente falando. Um exemplo, a alta taxa de encarceramento em massa de homens negros. São experiências que homens negros compartilham por fazerem parte do grupo social homem negro. A alta taxa de feminicídio de mulheres negras. É algo que a gente acaba compartilhando por fazer parte desse grupo, estruturalmente falando. E é isso que a gente quer debater e trazer à tona essa realidade. E não a minha vivência individual, a minha vivência enquanto um indivíduo. Porque as vivências, elas vão acabar sendo diferentes. O que a gente quer debater é quais são as experiências que a gente compartilha enquanto grupo social. E esse conceito ele se torna ainda importante porque a gente ainda compartilha muitas experiências por conta disso, por pertencer a um determinado grupo. Então significa dizer que quando a gente vai debater políticas públicas, por exemplo, a gente vai vendo que esse conceito não é algo meramente um conceito teórico. Quando a gente vai pensar políticas públicas, a gente percebe que a falta de pensar por esse viés faz com que a gente tenha alguns resultados como, nos últimos 10 anos, segundo o mapa da violência, aumentou o assassinato de mulheres negras e diminuiu de mulheres brancas. O que isso diz para nós? Diz para nós que, na hora de se pensar políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, faltou um olhar étnico-racial, faltou pensar as experiências que as mulheres negras compartilham como grupo e de trazer para a visibilidade essas experiências. Né? Da mesma forma que, quando a gente vai discutir temas, vai discutir a questão de gênero, muitas vezes, o movimento feminista durante muito tempo privilegiou o lugar social das mulheres brancas, universalizando a categoria gênero a partir do lugar social das mulheres brancas e não falando das experiências das mulheres que as mulheres negras compartilham como grupo. Né? Então, é isso que nos interessa. Então, a gente está fazendo um debate fundamentalmente estrutural e como não trazer para a visibilidade essas questões é o deixar morrer o que o Foucault fala, porque se você não nomeia, você não fala de uma realidade, essa realidade, como é que a gente vai pensar a solução para uma realidade que a gente sequer pensou? Então, nomear, trazer à tona essa realidade é uma questão para nós de existência, de existir. Né? Então, quando a gente está falando do nosso direito à voz, a gente está falando do nosso direito à vida. Né? Um exemplo que eu gosto muito de trazer, na década de 80, em termos de história, foi ontem, foi um mote de luta do movimento de mulheres negras denunciar a esterilização forçada de mulheres negras. Mulheres negras eram esterilizadas forçadamente aqui no Brasil. A Juliana Werneck, que é uma grande pesquisadora, que escreve inclusive aqui na quarta capa do livro, ela tem uma pesquisa falando sobre isso e mostrando que a luta das mulheres negras em relação a isso culminou na CPI de 1991, que foi conhecida como a CPI da esterilização, que comprovou que mulheres negras foram esterilizadas forçadamente pelo Estado brasileiro, sobretudo na região norte e nordeste do Brasil. Se essas mulheres negras não tivessem falado dessa realidade que esse grupo social compartilhava enquanto grupo, compartilhava, provavelmente essa realidade poderia ser muito mais difícil. Então, falar desses temas
não é meramente uma questão identitária, como as pessoas falam. O que a gente está falando é que a gente está ampliar o conceito de humanidade, inclusive. Né? Então, querem reduzir isso a falar, isso é luta identitária, como se homem branco, sei lá, ser branco não fosse uma identidade. Né? Eu sempre brinco, eu tenho um grupo identitário mais poderoso do que o grupo homem branco no Brasil, que só fala para si e para si mesmo. Quando a gente está falando que a gente precisa trazer essa realidade à tona, quando a gente está falando que a gente precisa refutar esse regime de autorização discursiva, a gente quer até ampliar o que as pessoas entendem como universal, a gente quer ampliar esse conceito de universal. Né? É um debate sobre, inclusive, sobre democracia, não é um debate meramente de luta identitária. Se esses grupos seguem sendo violados historicamente, apartados e invisibilizados, a gente pode falar que de fato a gente vive numa democracia? Então, reduzir o debate das lutas identitárias como meramente algo, falando de maneira pejorativa, a luta identitária, como se ser homem branco também não fosse uma identidade, é algo extremamente problemático, porque, como diz a Linda Alcoff, a gente não está aqui querendo fazer um debate meramente sobre as identidades. A gente quer entender como o poder faz uso dessas identidades, ora para privilegiar umas e oprimir outras. Como é que a gente não faz um debate das identidades num país como o nosso, de herança colonial, de como que o poder se utiliza dessas identidades para oprimir essas identidades? Então, fazer um debate sobre identidade, como as pessoas falam, luta identitária, querendo dizer que isso é separatista, ou é algo reducionista, é justamente ao contrário. A gente quer inclusive ampliar o conceito de humanidade, já que esses grupos foram grupos que foram desumanizados historicamente, né? Porque a gente vive num país que ser humano é sinônimo de homem branco, né? Então, fazer o debate dessas identidades é sobretudo de pensar como que o poder articula essas identidades para oprimir umas e legitimar outras. Né? Então é um debate muito mais amplo, é um debate de um projeto, não é um debate separatista. Até porque a sociedade ela já é dividida. Né? É outra inversão lógica acreditar que fazer esse debate é dividir a luta, por exemplo. Porque a sociedade ela já é dividida, né? Estruturalmente falando, porque a sociedade a gente tem uma opressão de classe, de raça e de gênero, que criam cisões, inclusive do que a gente vai entender do que é humano ou não. Então, essas opressões já criaram cisões que já estão postas, que colocam o homem negro no topo, a mulher negra na base. A sociedade já é dividida. Quando a gente traz essas questões à tona, a gente quer combater uma cisão que já está posta. Novamente, é um debate estrutural. Né? Que poder que nós teríamos de criar cisões em alguma coisa? O que a gente está dizendo a gente quer partilhar desse humano que a gente não partilha. A gente também quer partilhar esse humano. Né? Então, trazer esses debates à tona é refutar essa visão universal que só configura um grupo como humano. A gente precisa ampliar o que a gente entende de humanidade. Então é justamente ao contrário do que os opositores dizem, de querer achar que isso é algo menor ou que cria cisões quando a sociedade já é dividida, inclusive. Então trazer à tona essas realidades é pensar como essas hierarquias estão postas e fazer com que o sujeito branco entenda o lugar que ele ocupa. E significa também dizer que qual que é o que a gente acaba tendo de tradição? É estudar os grupos que foram subalternizados, né? Então você tem grandes estudos sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, mas você não tem grandes estudos sobre masculinidade e branquitude, por exemplo. Significa dizer que é imprescindível que se tenha estudos sobre branquitude. As pessoas brancas entendam discutir racismo pela perspectiva da branquitude. Como você tem tradição na Europa e nos Estados Unidos do critical whiteness, que é a branquitude crítica. As pessoas brancas estudarem branquitude, né? Estudar o que significa pertencer ao grupo do poder. Né? E não só estudar a questão da negritude, porque são relações raciais, mas nós estamos em relações o tempo inteiro, mas na hora de estudar essas questões a gente vai estudar a negritude, a gente vai estudar o feminino, mas a gente não tem estudo sobre masculinidades. Hoje tem, claro, sobre branquitude também, mas ainda muito incipiente perto do que seria interessante de se ter. Então a gente só faz o estudo dos subalternizados, mas a gente não faz o estudo de quem subalterniza, né? E o quanto que é importante ter esses estudos.
que o homem branco entenda que, óbvio que ele pode e deve discutir racismo, né? Só que ele vai debater, seria interessante que ele debatesse sobretudo do ponto de vista da branquitude, né? Homens debaterem gênero seria interessantíssimo, sobretudo do ponto de vista da masculinidade, de como que essa masculinidade hegemônica ela é forjada na violência contra a mulher, de como que essa masculinidade hegemônica ela é tóxica. Então pensar essas masculinidades já seria um grande ganho, inclusive, para a luta feminista, né? Para além de chegar na Assembleia, pegar o microfone e falar que deu Beauvoir, eu acho que seria mais interessante. Isso significa dizer que homens não podem ler a teórica das mulheres? Claro que não. Seria ótimo que eles lessem, inclusive. Seria ótimo que eles lessem a produção intelectual negra, inclusive. Mas seria ótimo também que eles debatessem esses temas por outras perspectivas também, e não só dos grupos que foram subalternizados, né? Então, quando a Spivak, no Pode o Subalterno Falar, ela faz essa pergunta, pode o subalterno falar? Ela está dizendo que nós que fomos subalternizados, nós carregamos um postulado de silêncio, então é muito mais difícil para nós falarmos, né? E o quanto que esse falar, a gente acaba não tendo as mesmas possibilidades. Então, se falar de lugar de fala, também é refutar essa ficção de que todos nós temos o mesmo direito à fala. É refutar essa ficção de que não existem hierarquias, como diz o Derrida, violenta, que decide quem pode e quem não pode falar, né? Então, é trazer à tona que não existe, não pode haver um diálogo, como muitas vezes as pessoas falam, mas você tem que dialogar com aquele homem branco. Óbvio que eu tenho que dialogar com ele, mas a gente parte do mesmo lugar de legitimação de fala. O que eu falo tem o mesmo peso do que ele fala? Então, primeiro ponto, é importante parar de legitimar a ficção, como se nós estivéssemos no mesmo patamar, inclusive de direito à fala. Nós não estamos. Então, que cai numa outra questão que a Grada Quilombo vai dizer. É importante o quê? Quando a gente discute lugar de fala? Escuta. A escuta é algo que ouve o sujeito colonizado, porque esse sujeito colonial, ela diz, traz verdades desagradáveis, como racismo, como colonialismo, que esse sujeito colonial não quer ouvir. Então ele vai reprimir isso, vai se colocar distante, porque são verdades que são desagradáveis, né? Então, discutir lugar de fala também é refutar que não existe hierarquia. É refutar que nem todos os sujeitos têm direito à fala, têm direito à existência digna, né? Então, sobretudo, o que a gente quer é recusar e refutar esse regime que nos invisibiliza e nos desumaniza. E é por isso que incomoda. Por quê? Porque as pessoas não querem escutar. Tem uma grande dificuldade de escutar o que os grupos que foram subalternizados vêm produzindo e vêm falando. E que cai também na forma, inclusive, que a gente pensa conhecimento, que tanto a Linda Alcoff como a Lélia Gonzalez vão dizer. Por que só é conhecimento que é produzido dentro da academia? Que é um questionamento que a gente tem que fazer, né? Então, a Linda Alcoff, tanto a Linda Alcoff como a Lélia Gonzalez vão dizer, eu também entendo como saber o saber das parteiras, o saber dos povos originários, o saber dos povos de terreiro, os saberes que são produzidos pelas lideranças comunitárias, os saberes que são produzidos nos movimentos sociais, todos eles são saberes que também nos constituem. Mas, mais uma vez, existe uma hierarquia posta desses saberes. Então, se eu fosse resumir o que é pensar lugar de fala, seria refutar a ficção de que falamos que todos temos direito à fala, igual, que partimos dos mesmos lugares. Seria refutar um regime de autorização discursiva que legitima uma voz única, uma voz do homem branco europeu. Seria trazer à tona as realidades do grupo, os saberes e os conhecimentos dos grupos que foram subalternizados, e, sobretudo, pensar outras perspectivas e outras reconfigurações de mundo, que não essa somente do norte global, não só essa produzida dentro de um olhar eurocêntrico do que se entende de conhecimento. Então, quando as pessoas falam de crise de representatividade, eu acho interessante, eu acho que tem que a crise de representatividade mesmo, que chega de só homem branco, heterossexual, poder ser legitimado para falar. Deveria ter essa crise dessa representatividade. Um outro argumento, né, que as pessoas usam para refutar o lugar de fala é dizer que
existem pessoas negras, por exemplo, que são reacionárias, logo o lugar de fala não serve. Então, eu adoro dar o exemplo do Fernando Feriado e da Luzlinda Valois. Ah, tá vendo? A Luzlinda Valois falou um absurdo. Logo, o que vocês falam não é importante. Que eu acho muito engraçado até. Primeiro porque a gente não está discutindo experiência individual. Ser reacionário, que eu saiba, pessoas brancas são, né? Eu acho. Uma outra questão, eu acho também que nem todas as pessoas brancas se identificam com todas as pessoas brancas. Então eu não entendo porque elas acham que nós, pessoas negras, temos que nos identificar com todas as pessoas negras, como se nós não fôssemos sujeitos. Então por que eu tenho que dar conta da Luzlinda Valois quando meus colegas brancos não têm que dar conta do Cunha e do Temer? Eu não liguei para nenhum colega meu branco falando: nossa, a mala do Gedel lá, nosso homem branco não serve para política. Mas eu recebo ligação: olha lá, Luzlinda Valois. Eu falo: tá, e daí? Né? Ela lá. Eu parto, inclusive, de outra perspectiva ideológica da dela, mas eu tenho que dar conta dela. Mas por que isso acontece? Porque o sujeito branco, ele se vê como um indivíduo. E ele trata os grupos subalternizados como grupos homogêneos. Então, quando um homem branco comete um erro, o indivíduo é responsabilizado. Quando uma pessoa negra comete, uma mulher, o grupo inteiro é responsabilizado. Então, se uma bandeirinha num jogo comete um erro, mulher não serve para ser bandeirinha. Se ele é homem, as pessoas xingam o bandeirinha. E não o grupo branco todo. Então, eu não tenho que dar conta do Fernando Feriado, por exemplo. E aí, eu caio numa questão de que a crítica à Luzlinda Valois tem que ser feita politicamente, não racializada. Por que a crítica a ela tem que ser racializada? E a crítica aos homens brancos não é racializada. Né? O Cunha roubou, o Temer é golpista. Né? Nem por isso eu vi campanhas, nem textões no Facebook dizendo que homens brancos não servem para a política. Porque se for botar na conta, gente, homem branco ganha, né? Da questão reacionária, de eu botar na conta. Né? Mas aí ninguém faz esse debate. Então, o fato da Luzlinda e do Fernando Holliday serem pessoas reacionárias não invalida em nada o que a gente está dizendo, porque não nos interessa a experiência individual deles. O que nos interessa são as experiências que eles compartilham como grupo. Não me interessa isso. Óbvio que eu vou combater o que eles dizem politicamente. Mas quando eu estou falando de lugar de fala, mesmo entre a Luzlinda e o Fernando Holliday, eles têm o mesmo direito à fala de que homens brancos na política. Eu posso fazer essa questão. Isso não significa que eu estou defendendo eles, muito pelo contrário, são pessoas que eu vou combater politicamente. Isso significa dizer que a experiência individual deles, a contradição é própria do humano, não é isso que eu estou debatendo. Então, eu acho que falta uma postura ética, o lugar de fala é uma postura ética, inclusive, porque em vez de a gente debater, porque a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil, por que a gente tem uma alta taxa de carceramento em massa? Porque a gente está falando de locus social que esses grupos compartilham, as pessoas acham mais interessante ficar surpresa porque o Fernando Holliday é reacionário, como se as pessoas brancas não fossem. Né? Ou de exigir que sujeitos negros sejam mais militantes que todos os outros sujeitos. Né? Como não existe uma cobrança em relação a pessoas brancas que elas se engajem em lutas, homens brancos. Mas existem quando essas pessoas fazem parte de grupos historicamente discriminados. Né? Então é uma postura ética que eu acho, porque em vez de a gente debater por que a gente vive num país que é um dos países mais violentos para pessoas negras e mulheres, e aí que é locus social que me interessa, que experiências são essas que vocês estão compartilhando enquanto grupo, e por isso vocês são violentados, não têm direito à humanidade, as pessoas estão muito surpresas porque a Luzlinda Valois fez um discurso, e porque ela é mulher negra, todo o grupo negro tem que ser responsabilizado por isso, quando é o grupo que é mais violentado nessa sociedade. Então, é disso que eu estou discutindo quando eu estou falando de lugar de fala. E não confundir lugar de fala com representatividade. Não são só mulheres que têm que falar de machismo. Não só são pessoas negras que têm que falar de racismo. Pessoas brancas também têm que falar sobre isso. Mas elas só vão entender a importância disso quando elas se entenderem marcadas racialmente, entenderem que elas também falam a partir de um lugar. Né? É sobretudo esse o debate. Né? E não achar que a gente está falando de vivência e de experiência individual. Porque aí tem uma outra questão, porque os sujeitos negros não são tratados como sujeitos. Né? São tratados como uma grande massa homogênea por uma sociedade colonial, como se a gente não tivesse direito à subjetividade, inclusive entre nós, de ter perspectivas ideológicas diferentes.
de serem sujeitos, inclusive não tem o direito nem de ser reacionário, né? Inclusive quando pessoas brancas são reacionárias aos montes, né? E por que isso é uma questão? E por que a gente racializa essa crítica quando se trata de pessoas negras e não racializa quando se trata de pessoas brancas, né? Porque aquele sujeito branco, ele é tratado como indivíduo, como sujeito, não é retirado dele a subjetividade, né? Então, passa por a gente debater colonialismo, como o projeto colonial se deu no Brasil, como que a população negra vem sendo tratada como um grande grupo, uma massa homogênea, sem direito à subjetividade, porque antes do processo de escravização, não tinha negro, né? Não era banto, não era quente, não era swahili, várias etnias. No processo de escravização, tudo negro. Então, junta vários povos negros, de culturas diferentes, falavam idiomas diferentes, religiões diferentes, e trata como o negro, como uma coisa só, né? E a gente ainda perpetua esse pensamento até hoje ao tratar as pessoas negras como uma grande massa homogênea, que é a grande visão colonizadora, que é uma visão para desumanizar, quando você trata como se fossem todos iguais. E é por isso que as pessoas se espantam com o Fernando Feriaga, com a Luzinda Valois, porque nos tratam como uma grande massa homogênea. Então é necessário descolonizar o pensamento, como diz a Grada Quilomba, entender que nós, pessoas negras, também somos diversas, que a diversidade não é um monopólio da branquitude, que nós também temos contradições próprias do humano. Né? Então, quando a gente desconstruir esses pensamentos, essas imposições, é um processo, né, de descolonização que a gente precisa fazer, até para que a gente consiga fazer um debate honesto, de fato, sobre quem pode falar ou não e o porquê que a gente está reivindicando o direito à voz. Então eu sempre brinco, tudo bem, você não quer ler o meu livro, tudo bem, mas basta olhar nas redações do Brasil, quantos jornalistas negros tem lá? Basta a gente olhar aqui na Unifesp, quantos professores negros a gente tem? Basta a gente olhar na nossa bibliografia, quantos autores negros tem na nossa bibliografia? Basta a gente fazer o teste do pescoço e olhar, se a gente não quiser ler, enfim, a produção intelectual dessas pessoas, para entender quem é que pode falar, qual é o saber que é legitimado como um grande saber, né? É esse, sobretudo, o debate que a gente está fazendo quando a gente está discutindo o lugar de fala, né? De causar fissuras para trazer uma coexistência de vozes, para romper com essa voz única, né? E de entender outras formas de saber, né? E aí, quando a gente pensa outras geografias da razão, o que a gente está falando também é que a gente quer ter a nossa humanidade restituída por outras perspectivas, que não sejam só essas eurocêntricas. Que é, inclusive, pensar outra cosmogonia, inclusive, quando a gente vai pensar mitologia africana, por exemplo. Então, a gente louva a mitologia grega, mas quando a gente fala de mitologia africana, a gente demoniza, né? Então, se a gente for olhar os arquétipos das mitologias africanas, são muito parecidos até com os arquétipos da mitologia grega, dos deuses e das deusas. Mas a gente percebe que a mitologia africana já é tida como algo menor, é demonizada, ao passo que a gente acha bonito, acha legal estudar a mitologia grega, né? É só a gente pensar a forma como o saber está constituído, né? E questionar isso e desnaturalizar isso. Acho que o lugar de fala faz a gente desnaturalizar, né? Porque a gente entende que isso foi construído e não está dado, não foi algo que é naturalmente colocado ou foi providencialmente fixado, né? Porque quando eu questionava meus professores, por que não tem mulheres filósofas, por que a gente não estuda mulheres filósofas? Não sei, mas não tem uma intenção aí, não é intencional, só é, né? Então coloca isso como se fosse uma tautologia, né? Que é um conceito que a gente usa muito em filosofia, como se fosse um impasse, né? Eu não sei porque mas é. Mas aí não pensa como... Olha, autores brancos europeus, mas sempre foi assim. Então é como se as nossas questões nunca pudessem ser pensadas criticamente, sempre fossem colocadas nessa questão do impasse, né? E é necessário que a gente refute essas explicações tautológicas, até porque a gente, para desconstruir, desnaturalizar,
que não foi dado simplesmente, que tudo isso foi construído e que o privilégio epistêmico é consequente do privilégio social, né? É sobretudo esse o debate quando a gente quer afirmar, quando a gente está falando de lugar de fala. Uma outra questão que a Grada Quilombo traz também, que eu acho bem interessante, é como o saber produzido por nós, pessoas ativistas, é tratado na academia. Então é sempre, não é científico, você é subjetivo, você só está falando de você não está discutindo o universal, é emocional demais, não é racional, que é o que a gente escuta sempre quando a gente vai fazer um debate, quando a gente quer, sei lá, estudar algumas autoras dentro da academia. E aí, eu acho engraçado até, porque a gente está refutando de fato uma neutralidade epistemológica. Simone de Beauvoir já fez isso em 1949 com o segundo sexo, refutou uma neutralidade epistemológica. Vou fazer uma filosofia da condição feminina, vou estudar a mulher, vou refutar, vou criticar os grandes filósofos que eles falaram sobre as mulheres e vou refutar uma neutralidade epistemológica como se a sociedade não informasse esses homens sobre o que eles produzem. A gente realmente está refutando isso, porque esse sujeito branco é informado pela sociedade a qual ele pertence. Como é que ele vai ser simplesmente neutro, né? Entender que a ausência também é ideologia, o fato de não se ter também é uma ideologia. E de tratar esses temas como, vocês só falam de vocês, eu acho interessante, porque a gente vem historicamente só falando de homens brancos europeus, né? Vocês também só falam de vocês, né? Então eu também quero ter o direito de falar de mim. Mas um homem branco estudar um autor branco não é visto como menos científico, mas se eu vou estudar Angela Davis, eu acho que está colocando as suas emoções à frente, como se ela não tivesse produzido intelectualmente. Então, todos os homens brancos que estudaram Sartre são emocionais, estão se estudando. Mas se eu vou estudar a Beauvoir, mas você está estudando mulher, né? Eu acho que você está sendo um pouco militante. E eu não tenho problema nenhum em ser militante dentro da academia, até porque, para estudar esses temas aqui dentro, só sendo, inclusive, entendeu? Ou a gente faz a briga aqui dentro, ou não estuda, inclusive, esses temas. Então a gente percebe o peso que é dado, como diz o Bourdieu, a neutralidade é uma ficção interessada, né? Que neutralidade é essa? A gente de fato está recusando uma neutralidade epistemológica quando a gente está falando que, sim, o saber ele é constituído a partir, legitimado, é o saber do homem branco europeu, o que o Derrida chama de falo-logocentrismo. Jacques Derrida, que eu acho um filósofo incrível para a gente estudar, o que ele chama de falo-logocentrismo, né? E o peso que se dá, né? Então, você está falando de si, não pode, mas ninguém questiona o Foucault da escrita de si, né? Está falando de si. E como se, eu sempre falo, vocês não estivessem falando de si mesmos, mas é não entender que a gente quer, inclusive, tensionar o que eles entendem de universalidade para ampliar isso. Eu quero partilhar desse humano que vocês partilham. É isso que a gente está falando quando a gente quer estudar essas autoras, quando a gente quer estudar mulheres negras, né? Eu quero ter a minha humanidade restituída, eu quero partilhar desse humano, eu quero, inclusive, alargar o que você entende de universal, porque o que você entende de universal não me contempla, né? Então, de fato causar fissuras num sistema que se pretende dar conta de tudo, mas que invisibiliza e perpetua violências em relação aos grupos que historicamente não tiveram direito à fala e à existência. Então, acho que é importante a gente ler essas autoras e de fato fazer um debate honesto, não tratar como religião, né? Porque aqui a gente que faz filosofia sabe, às vezes você critica um filósofo de um, sei lá, que um autor, que um professor estuda, nossa, o cara fica revoltado, não pode criticar, e aí eu acho que fica extremamente dogmático, não pode criticar, né? Como se trata mesmo como uma coisa, time de futebol, né? Extremamente dogmático. Que é o debate que acaba acontecendo quando a gente vai fazer esse debate dos marxistas ortodoxos tratar a gente de pós-moderna identitária. Sem nem saber o que isso significa, né? Quando eu falo sempre, descreva a pós-modernidade, a pessoa não sabe. Mas, ou de dizer que as lutas ditas identitárias recusam a questão de classe. Eu falo, como? A gente refuta a questão de classe. Isso que a gente está dizendo, Angela Davis já diz isso, mulher, eu sempre brinco, gente, está lá o nome do livro, Mulheres, Raça, Classe, né? Que é pensar como essas três categorias se entrecruzam, se combinam, gerando diferentes formas de opressão. O que a gente está dizendo mulheres negras combinam opressões.
Então, discutir classe, para nós, mulheres negras, é discutir raça também. E é discutir gênero de modo indissociável. Claro que a gente está discutindo classe, né? Se nós somos o grupo mais pobre do Brasil, se existe um fenômeno chamado feminização da pobreza, se as pessoas negras são as mais pobres, a gente está discutindo classe, obviamente, mas a gente está discutindo classe vinculada à raça. Para nós é impossível debater classe sem pensar raça. Né? O racismo cria uma hierarquia de gênero, colocando a mulher negra numa situação maior de vulnerabilidade. Então, discutir a situação da mulher negra é discutir raça, classe e gênero. Discutir a questão racial é discutir classe. Porque a gente está falando que essa leitura, a gente precisa discutir isso de modo indissociável. Né? Mas a gente ainda tem resistências quando a gente vai fazer esse debate. Não, lá vem as pós-modernas. Sendo que o nosso debate é sobretudo estrutural. Né? Então as pessoas têm que ler o que a gente está produzindo. E isso acontece porque as pessoas não leem o que a gente está produzindo. Né? Então ainda insistem numa visão europeia só. Então, por exemplo, eu sou de esquerda, óbvio, mas eu vou sempre fazer a crítica a essa esquerda que não debate colonialismo, porque eu quero saber por que a gente louva a Comuna de Paris. Óbvio, interessante, mas a gente não fala de Quilombo de Palmares, tem mais 100 anos de resistência. 100 anos, um período de 3 séculos de escravidão. A gente não conhece as Irmandades Negras, a gente não conhece a Irmandade Nossa Senhora de Boa Morte, Cachoeira na Bahia, Resistência Negra. A gente não fala de organizações políticas negras, a gente não fala da Frente Negra Brasileira, a gente não fala de Guerreiro Ramos, a gente não fala de Clóvis Moura. Por que a gente não fala deles também como grandes pensadores estão pensando à esquerda no Brasil? Mas a gente só vai para a Europa. E aí, será que, óbvio, que os conceitos que esses autores estudaram, eu estudo teóricos europeus, mas será que eles dão conta de pensar a nossa realidade? Ou a gente também precisa pensar a nossa realidade a partir de outros autores também? Né? É um debate que precisa ser feito. A esquerda brasileira precisa discutir colonialismo. Né? Por que a gente não lê produções intelectuais de negros nesse país? E a gente fica o tempo inteiro, não, porque é assim, não, porque... Óbvio que você tem grandes marxistas negros, por que a gente não está lendo eles? Né? Ou mulheres feministas marxistas, por que a gente não está lendo essas mulheres? Então, é sempre uma visão de que a gente é identitária puramente porque a gente quer restituir a humanidade do povo negro. Quando, na verdade, eles são identitários quando só falam de si mesmos. E não entendem, não alargam esse conceito de humanidade. É totalmente ao contrário. Né? E é pensar que, para terminar, para a gente poder dialogar, o que a gente está falando a gente quer mesmo refutar isso. A gente quer mesmo causar fissura nesse sistema porque ele é violento. Ele é violento quando nos invisibiliza. Não somos nós que somos violentas em refutar o postulado do silêncio. São vocês que são violentos ainda de insistirem e nos manterem impostas no silêncio. Né? Então, tem uma outra questão ainda que eles falam pra gente. Não, vocês podem até falar, mas vocês não precisavam ser agressivos. Então, eles querem controlar até o modo como a gente vai reivindicar o nosso direito por humanidade. Eles querem controlar até o modo como a gente vai combater a violência que está posta. Né? E eu acredito, penso eu, que nenhuma revolução é feita, né, sem a gente incomodar e sem a gente refutar nada. Né? Então, ainda é tratar como violento aqueles que estão lutando contra a violência do projeto colonial. Né? Que é um outro olhar que a gente tem que ter. Então, a pessoa está morrendo, ela não está existindo, aí você quer que ela chegue para você e diga, olha, vem cá, que bom. Ó, senta aqui, eu vou te explicar. Não é bem assim, né? E aí, não pode ter raiva. Ai, não precisa gritar. Você tá falando, não fala. Aí você grita, ai, que horror. Aí chora, gente, é um horror. Discutir racismo com a branquitude um negócio. As pessoas choram. E aí você, ai, que violenta, eu não precisava falar assim com ela. Aí você fica, cara... Você tem que sobreviver num espaço majoritariamente branco, que você é praticamente a única, com uma epistemologia branca e você que é a violenta. Quando você fala, meu, cansei disso, sabe? Porque são as artimanhas, né, de querer colocar a gente como uma violenta.
E tem um texto da Audre Lorde que eu gosto muito, que é o uso da raiva, mulheres negras respondendo ao racismo. Como é que a gente também usar estrategicamente a raiva, né? Como a raiva é um instrumento poderoso para a gente refutar esse sistema colonial. E eu acho muito engraçado, as pessoas brancas naturalizam as violências, e quando a gente refuta a violência, a gente que é violento. Né? Então, é muito comum as pessoas brancas não se questionarem, elas têm que começar a questionar isso, porque isso é lugar de fala. Começar a questionar, nossa, por que não tem negros aqui? Por que todas as mulheres que estão aqui estão limpando a universidade e não estão sentadas no banco da universidade? Por que eu nunca tive um professor negro? Está começando a pensar a partir do seu lugar de branco. Por que não tem negro aqui? Pô, eu como professor posso colocar bibliografia aqui de autores negros. Eu como professor posso trazer esses temas para a aula. Isso é debater. Eu como professor posso trazer teóricas feministas para a minha bibliografia, posso convidar pesquisadoras para conversar com meus alunos. É isso. Entender o seu lugar e trazer, se você se responsabiliza, porque o lugar de fala é uma postura ética, responsável, sobre de fato mudar a sociedade. Tem uma praxis aí, de fato, de como que a gente se responsabiliza pela mudança. E não só no falar disso meramente. Né? Então, é se questionar, porque a gente sempre quer o sujeito que é incomodado, porque quando eu chego no espaço majoritariamente branco, minha primeira reação é, sou a única negra aqui. E os olhares das pessoas sobre mim dizem muito sobre a surpresa delas de eu estar naquele espaço. Né? E elas entendem o quanto que isso é violento. Você não se enxergar. Você não conseguir se sentir humanizado. Não partilhar do humano que elas partilham. Agora, para terminar, mesmo, eu acho importante ler um autor, o Abdias do Nascimento, grande intelectual negro brasileiro, que a gente estuda pouco, escreveu um livro chamado Genocídio do Negro Brasileiro, que foi reeditado no passado. De mesa com ela, e aí depois a gente foi tomar uns vinhos lá, conversar, e aí nossa grande vontade é traduzi-la, mas eu sei que lá, eu fui para Salvador recentemente, em Salvador, lá na UFBA, elas têm uns espaços muito interessantes, assim, tem doutorado em estudos de gênero feminista, bacharelado, apesar da dificuldade de debater esses temas, elas têm um núcleo muito forte. E elas estão reunidas para fazer traduções de autoras negras. A gente tem conversado, elas acabaram de traduzir o Atlântico. O fundamento moral e intelectual do povo negro, não é só a morte física. Genocídio, ao chegar na universidade, e não ser apresentado para mim produção intelectual negra. Você mata um povo quando você mata a produção desse povo. Né? Genocídio é a gente não ter tradução das intelectuais negras para o português. Genocídio, epistemicídio, né, que é o termo que o Boaventura Santos utiliza, epistemicídio, o assassinato das nossas produções intelectuais, das nossas epistêmias. Isso também é genocídio. Você apaga tudo que um povo produziu e coloca só como válido e legítimo que foi produzido pelo povo branco europeu, como se nós não produzíssemos, como se nós não tivéssemos produções relevantes. Então é necessário resgatar esse conceito do Abdias, porque o conceito de genocídio, em 2007, foi utilizado pelo movimento negro para falar do assassinato sistemático de jovens negros. É importante falar do corpo físico, mas é importante falar do assassinato das epistêmias, porque tem uma ligação direta nisso. A construção do homem negro como violento, como agressivo, justifica inclusive a morte do seu corpo físico. Se a gente não refuta ali o saber, não é meramente uma construção teórica sobre o corpo negro, uma construção violenta que autoriza, inclusive, a desumanização desse corpo negro. Então é necessário outras construções teóricas sobre o povo negro, inclusive, senão isso também é legitimar a violência concreta que esse povo sofre. Né? Então é necessário a gente entender esse apagamento como um epistemicídio de fato, porque é a gente sendo silenciado, sistematicamente violado e colocando como se a gente não produzisse, né, conhecimento. Então, pensar lugar de fala, sobretudo, é começar a questionar isso. Né? As pessoas brancas começarem a questionar. Nossa, é mesmo. Né? Não tem intelectuais de produções aqui negras, de mulheres. Né? Como é que a gente consegue mudar isso? Entendendo o nosso direito por reivindicar a nossa fala, que nada mais é o direito de reivindicar a nossa própria vida. Obrigada. Oi.
Vamos abrir para as perguntas. Começar com um bloco de 3 perguntas, pode ser? O microfone vai até aí, se alguém preferir. Alguém? As brancas podem perguntar, viu? Não só você está reversa. Ah, meu namorado é branco. É verdade. Ninguém tem dúvida. Tem que ir o primeiro. Tem que ir a primeira pessoa para ir. São duas questões, assim, eu sempre acabo contando algum cálculo antes de mas enfim, rolou um evento na USP há alguns meses e era para discutir minha produção, especialmente dentro da filosofia política, por mulheres e tal. Lá dentro do departamento tem 2 ou 3 professores só. Uma delas comentou, a gente discutiu um pouco essa questão de tentar quase sempre opor a produção intelectual da produção militante, né? E aí, conversando um pouco sobre o quanto a filosofia, dentro das ciências humanas, é a que mais faz questão, né, de mostrar essa oposição. E aí, ela falando, né, de uma professora da USP, foda e tal, e ela falando das próprias inseguranças, assim, de chegar e num evento que é sobre a questão feminina e tal, e ter que produzir um texto e tal. Então, um cara que chegasse para falar sobre qualquer questão que fosse lá não teria esse cuidado, por exemplo, né? Porque eles sentem que tem o poder da palavra deles. Então, acho que é um pouco isso, né? Que as pessoas não conseguem entender. E eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de produção, quanto à produção de obras mesmo. Então, né? Ontem, não sei se saiu ontem, mas saiu há poucos dias uma pesquisa da UNB que fez um estudo sobre a produção a distribuição, né, de livros, no caso romances, no Brasil, sei lá, de 65 para cá. E aí era bastante detalhada a pesquisa e mostrava o quanto isso, o que a gente já sabe, né, eram homens heterossexuais, homens brancos, dentro desse gênero literário apenas. E aí então, né, desde 1965 a gente está até hoje discutindo as mesmas questões e tal, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi o processo porque como que a gente faz para produzir, para traduzir, porque o mercado editorial é um dos mais fechados, né, a gente pode imaginar. Então eu queria que você falasse um pouco sobre o processo. É uma ótima pergunta, porque a gente tem que discutir o sistema literário, de fato, né? De como que esse sistema ele legitima, né, esse regime de autorização discursiva. A Conceição Evaristo, que é uma grande escritora, né, brasileira, mulher negra, ela só vai ter conhecimento agora com 74 anos, né? Ela ganhou Jabuti, acho que em 2014, mas ela vem produzindo há muitos anos e tirando dinheiro do bolso para poder publicar seus próprios livros e de poder levar seus livros em mala para vender. E ela fala que o problema não é escrever, o problema é publicar, né? A dificuldade que a gente tem de publicar. E ela fala que o quanto que foi o movimento negro que deu essa visibilidade para ela. Foram nós, intelectuais negros e militantes, que começaram a falar da produção dela, falar em sala de aula e produzir. Ela fala o quanto que as mais jovens foram importantes nesse processo, porque por conta das redes sociais, começar a falar dessas autoras, e isso que ajudou ela a construir o caminho dela para essa visibilidade extremamente merecida, né? E que qualquer autor medíocre branco está aí produzindo e não é uma questão, né? E até o direito da mediocridade a branquitude tem, né? Dá fato. E aí a gente percebe que é a dificuldade desse sistema que impede que a gente acesse isso, né?
a gente acaba não conseguindo acessar de fato. Então, tem que fazer toda uma discussão sobre o sistema literário, de como que a literatura é muito engraçada, quando é uma mulher produzindo literatura feminina, se é um homem é só literatura, né? Que tenta o tempo todo nos catalogar, né? Que é a categoria do outro, que a Simone de Beauvoir pensa no segundo sexo, que é aquilo que não é homem, né? É o outro, que a Grada Quilomba sofistica depois, dizendo que a mulher negra é o outro do outro, essa dupla antítese de branquitude e masculinidade. Então a gente é aquilo que não é homem e aquilo que não é branco. Então a gente não é tratado como um sujeito em si, né? Então a gente é sempre tratada como aquilo que não é a norma, né? E como essas categorizações nos colocam nesse lugar desumano e nesse lugar invisível, né? Então tem toda para a gente poder sobreviver dentro desses espaços, a gente precisa criar estratégias, né? De redes, estratégias de como que a gente faz para conseguir existir dentro desse espaço. Então é muito difícil ainda para a gente, e é por isso que cada vez mais importante a gente questionar e refutar isso, né, para desnaturalizar isso. Cada vez mais importante a gente poder produzir e dar visibilidade às nossas produções, que é uma maneira de refutar esse saber constituído como um saber dominante. Então a gente é sempre pondo o seu pondo, como diz a Beauvoir, a gente sempre tem que se colocar no seu pondo e nunca pensado pelas nossas perspectivas. Por isso que eu acho importante o que a Patrícia Hill Collins e várias feministas negras falam, de pensar outras geografias da razão, para a gente parar de pensar se opondo, né? Da gente pensar que é importante a gente se autodefinir para além da normatização colonial, né? Porque quando a gente refuta ainda o olhar colonizador, que é importante, por isso que eu não gosto de ser colocada sempre num lugar contra-hegemônico, contra-discurso, contra-colonial, porque ainda a gente está sendo contra aquilo que tenta nos legitimar. Então, pensar os nossos discursos também como discursos potentes que transcendem essa norma colonizadora e não meramente como um contra-hegemônico, sempre se colocando sempre contra aquilo que a gente quer combater. Então, isso que elas trazem, feministas negras, teóricas negras, eu acho muito importante a gente pensar, né? Não, eu não tenho que me colocar se opondo, eu vou falar a partir dessa perspectiva e ponto. Né? Eu acho que esse é um caminho importante para a gente poder refutar, inclusive, essa oposição ao qual a gente é colocada, né? De pensar os nossos saberes como saberes potentes, como saberes importantes, ponto, né? Para além de meramente contradiscursos que vêm sempre colocando a norma como o nosso norte ainda e não pensar outros sus, né? De mundo e de geografias da razão. Então, acho que uma das estratégias, eu acho que é essa. Claro que é difícil, claro que a gente vai ter dificuldade, mas eu acho que são processos que já foram abertos por outras mulheres e que a gente tem que começar a refletir sobre isso e pensar as nossas produções como produções legitimadas, porque muitas vezes a gente mesma acaba recorrendo ao discurso autorizado para ser tida como valorizada. Então, por exemplo, tenho várias colegas que estudam teóricas feministas e tal, mas na hora de debater com homens recorrem ao discurso autorizado para que aqueles homens a respeitem intelectualmente. E por que a gente ainda está buscando a autorização desses homens para ser respeitado intelectualmente? Também é um processo que a gente também precisa desconstruir, né? Então, se eu vou para um debate e eu estou falando de Grada Quilomba e o cara não deu Grada Quilomba, o problema dele, ele que vai ler, né? Ah, mas eu não considero ela. Problema seu, né? Então, a gente muitas vezes ainda recorre a esse discurso, não que a gente não tenha que ler, viu, gente? Porque as pessoas ficam, não é para ler homem europeu, não tem nada disso, né? Adoro Sartre, inclusive, e alguns autores. Não é isso. Mas por que a gente tem que sempre recorrer ao discurso autorizado? Óbvio que muitas vezes a gente é obrigada com uma questão de estratégia, como eu falei no meu processo de mestrado e tal, às vezes a gente é obrigada. Mas como também cabe a nós também a não ficar recorrendo a esse discurso para poder ser legitimada. Por que a gente não está buscando a legitimação daquilo que a gente está refutando? Bem, é uma questão importante para a gente fazer. Claro que, como a Audre Lorde diz, quando a gente faz isso, é difícil, porque a gente é colocada num lugar de... a gente se vê muito sozinha, isolada, enfim. Mas eu acho que é importante pensar a refutar isso. Então, no meu doutorado, que eu pretendo, né, Edson, né? Então, falo que eu vou estudar, que eu vou escrever mais livros na New York University. E elas acabam ali tendo mais possibilidade de desenvolver suas pesquisas do que a gente aqui. Porque isso, para nós, ainda
a gente ainda tem que provar que isso existe. Lá já tem um caminho de que já está dado, não tem uma briga ainda para provar que isso existe. Então, existe um espaço muito maior de poder desenvolver essas pesquisas. A Kendall Crenshaw dá aula, que foi a autora que cunhou o conceito de interseccionalidade, e que vem produzindo muito nos Estados Unidos, publica no The Guardian, e acaba tendo acesso a mais espaços. Claro que lá, dentro de uma realidade racista também, né, que são poucos professores negros, dentro do que deveria, mas se a gente parar para pensar, a população negra norte-americana é de 13%, né? A brasileira é de 54%. Né? Parece que a população negra americana é muito grande, né? Mas é 13% de população negra. E o fato de já ter isso como algo legitimado já faz com que elas tenham muito mais possibilidades, inclusive de publicar, de tradução. Então, porque muitas lá criaram suas próprias editoras, criaram seus próprios espaços, coisas que aqui, por conta da questão econômica, a gente acaba não tendo. Então, o negro aqui no Brasil é muito difícil ele ser dono de alguma coisa por conta dessa questão econômica. Nos Estados Unidos, por conta de algumas ações afirmativas já na década de 60, se criou uma classe média negra, claro que é racista, tá, gente? Não estou aqui elogiando lá, não, é horrível também. Mas eu estou falando de o fato de ter tido algumas ações já na década de 60, criou uma classe média negra em que eles tiveram poder econômico para criar alguns espaços. Então, nos Estados Unidos, por mais que a indústria cultural seja controlada por homens brancos, você ainda encontra alguns espaços, lá, clubes de jazz e blues que os donos são negros. Aqui no Brasil, raramente você vai encontrar um clube de samba que o dono é negro, muito pelo contrário. Então, ali, pelo menos, existem alguns espaços ali onde eles conseguem, de alguma forma, ainda terem algum poder, né? Mas eu sinto que muitas ali têm todos os seus entraves, como a gente tem aqui, dos diálogos que eu tenho com elas, todas as dificuldades de pautar essas questões, mas pelo fato de a questão racial não ser um tabu, facilita mais que elas tenham acesso a produzir isso, porque aqui no Brasil ainda não, mas a gente não é racista, mas aí a democracia racial, lá o fato do racismo ter sido legal, segregação legal, não tem como dizer que não existe racismo. Então, é algo que elas já conseguem, não precisam partir do lugar que a gente parte, de ainda ter que explicar que a sociedade é racista, e que falar desse tema não é racismo reverso, e tem uma produção, conseguem ter uma produção maior. E isso a gente vê, por exemplo, na literatura aqui no Brasil, as mulheres negras são traduzidas. Isso que é interessante. A Toni Morrison é traduzida pela Companhia das Letras, a Chimamanda é traduzida pela Companhia das Letras, a Alice Walker é traduzida pela Rocco. Muitas vezes na literatura a gente acaba tendo, mas quando a gente vai falar de trabalhos de não ficção, é muito mais difícil de ter. E na literatura tem, porque vende, né? Então, a Chimamanda vendeu muitos livros aqui no Brasil e é publicada pela maior editora do Brasil. Aí tem interesse, mas aí essas mesmas editoras não têm interesse quando as autoras são brasileiras, por exemplo. Boa noite. Eu fiquei pensando, como você falou, na questão da meritocracia, porque é um discurso muito usado no Brasil, né? Até mesmo quando você já tem dispositivo legal, infelizmente no Brasil não é respeitado as leis, né? Tudo parece que conspira para que o pobre, e o negro e as pessoas sejam discriminados. E eu fiquei pensando na questão do dispositivo constitucional, que na verdade é um artigo constitucional que permite o acúmulo de cargos públicos. Num país com 200 milhões, mais de 200 milhões de habitantes, com uma demanda absurda por emprego, por trabalho, por mão de obra. Isso você não tem nenhum país acúmulo de cargos no governo. Eu queria saber a sua percepção
sobre a questão do acúmulo de cargos públicos, considerando que poucos negros chegam a ser professores, poucos negros chegam a ser médicos, poucos negros atuam em áreas de magistratura e na área de judiciário. Como é a sua visão? Porque, para mim, na minha interpretação, eu creio que o acúmulo de cargos públicos ele tende a favorecer uma determinada classe social, que é uma classe social branca, uma classe média branca. E ele não oportuniza oportunidades de trabalho para essa classe pobre, que precisa também de trabalho. É uma classe que é praticamente excluída, que praticamente colocada de lado, né, para todos os problemas de violência e todos os problemas de discriminação. E como que é a sua perspectiva nisso? Você concorda que o acúmulo remunerado de cargos públicos ele é algo que privilegia uma classe que não a classe menos desfavorecida desse país? Com certeza, é mais um instrumento de manutenção de privilégios, né? Sem dúvida nenhuma. Num país que primeiro faz poucos concursos públicos, vamos dizer, em vários lugares você tem muitos cargos comissionados, pessoas, cargos de confiança há 20 anos, né? Não abrem concurso. Então é mais uma maneira de favorecer a hegemonia, sem dúvida nenhuma. E aí, engraçado, porque isso é muito comum, acúmulo de cargos, mas você percebeu quando a Luiz Linda quis, foi um auê absurdo. Claro que ela está errada, mas porque ela falou aquilo, as pessoas ficaram horrorizadas como se isso fosse tipo a novidade, ninguém fizesse isso, né? Então é mais uma maneira, com certeza, de favorecer a hegemonia e de manter, né? É a manutenção dos privilégios, né? A gente não consegue sequer acessar esses espaços. É um debate, vários outros mecanismos que são utilizados para manter a gente apartado desses espaços, sem dúvida nenhuma, que mantém esse corporativismo branco masculino dentro desses espaços, justificando, colocou uma foto outro dia dos juízes, né? Desembargadores de São Paulo, todos homens brancos, todos homens brancos. E as pessoas sequer questionam isso, aí pega a foto dos garis em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos homens negros. E a gente não faz o questionamento do porquê isso existe. Mesma coisa a turma de medicina nas grandes faculdades, alunos brancos. Então a gente é mais um instrumento de manutenção de privilégios e que eu acho que traz esse grande problema que é a naturalização disso. Porque aquele sujeito, ele realmente acha que ele está naquele espaço porque ele é genial, né? E não porque ele é privilegiado. Ele realmente acha que, não, estou aqui porque eu me esforcei. Uma pessoa que já nasceu numa condição onde ele teve possibilidades e oportunidades. Eu acho que esse é o grande problema. Quando a gente está discutindo ações afirmativas, é engraçado, eu estava fazendo um debate mês passado com um CEO de empresa que queria implantar programas de diversidade. E aí veio uma pergunta da plateia, mas talento ou cor da pele? E aí eu respondi, então, para você só homens brancos são talentosos? E a pessoa, não, mas como se a gente não tivesse talento. E quando a gente está discutindo isso, a gente não está discutindo capacidade e talento, a gente está discutindo oportunidade, né? As oportunidades é que não são as mesmas, né? E as pessoas de fato naturalizam. É um debate que a gente precisa fazer muito, porque também internaliza isso, inclusive nas pessoas pobres, de achar que se ela se esforçar, ela vai conseguir. E de achar que ela é menor por conta disso. Então, a gente precisa de fato desconstruir, desnaturalizar e enfrentar esses mecanismos de manutenção de poder, que é nada mais isso, mecanismos de manutenção de poder, né? E as pessoas ainda partem para esse campo, né? De não entender que elas estão lá porque deixou de ser direitos para ser privilégios, né? Então tem privilégios porque não tem direitos garantidos para toda a sociedade, a depender do grupo que você pertence. Queria agradecer aqui em nome de todo mundo a presença da Djamila e todo esse convite para nós, enquanto indivíduos e instituição, debater a questão do racismo, o racismo institucional dentro da universidade e também a condição da branquitude e da masculinidade enquanto parte desse debate. E é ótimo ver a Djamila para entender que discutir o colonialismo
discutir a própria questão da democracia no Brasil. Não dá para a gente pensar a democracia nesse país sem debater o racismo no qual está estruturada a nossa sociedade. Queria agradecer muitíssimo a Djamila por todo esse trabalho que ela faz fora da universidade e pela conversa aqui conosco hoje. Eu agradeço. Aí sorteia, não sei. Vou botar na... Inclusive de não ter que ser legitimada pelas barras e lá, porque você não faz na USP. Por que tem que fazer na USP? Por que a gente ainda fica procurando esse tipo de legitimação? E vou estudar só autoras, é a minha intenção. Né? E penso que é importante a gente começar a refletir sobre isso. Isso não quer dizer que as mulheres não podem estudar Kant, sabe? Estou falando isso. Isso quer dizer que é importante a gente trazer essas novas perspectivas e ter coragem de enfrentar esse discurso autorizado, né? O microfone está... Deu um capote na tia. Deu cheque sem fundo. Primeiro, boa noite. Tudo pra cima. Bom, enfim, eu falo alto. Tá. Tenho duas questões. A primeira delas é com relação a justamente essa questão do lugar de fala. A gente também tem um histórico de construção de militância e interpretação sobre o mundo. E, obviamente, esse histórico também sofre a influência do pensamento hegemônico. Então, falando especialmente sobre o movimento negro, a gente tem visto a potência acho que não é o nome adequado, porque sempre houve potência, mas uma maior visibilidade para o protagonismo maior, né, uma evidência maior do ativismo negro feminista. E isso também significa um campo de tensão entre os homens e mulheres negras. O movimento negro também tem uma postura já pré-definida do que é legítimo, do que é aceito, e é uma construção intelectual e ativista também. E aí eu queria que você dissesse, para além dessa impressão que a gente tem visto, porque tem tido com mais frequência mulheres negras falando, entre mulheres intelectuais, mulheres ativistas negras falando com maior frequência do que se tinha nos anos 90, por exemplo. Mas, obviamente, isso se dá dentro de um embate também dentro do movimento negro. Então eu queria que você me dissesse, do seu ponto de vista, como tem sido essa tensão entre os homens e mulheres ativistas e intelectuais negros no momento de construir ou de reafirmar esse lugar de fala da mulher negra. Uma coisa é a gente observar de fora e falar, as mulheres estão falando mais, estão mais visíveis, estão com uma voz mais potente. Outra coisa é a gente pensar como esse processo se deu. E só para ilustrar o que eu estou falando, o fato de que a última discussão da semana retrasada em torno da organização da marcha do dia 20 de novembro, a Marcha da Consciência Negra, estava travada a discussão por conta disso, pela não inclusão ou a rejeição do grupo masculino, o grupo que estava dirigindo a marcha, que dirigia historicamente, que estava rejeitando a inclusão do termo, que dá o slogan da marcha, o mote da marcha é contra o genocídio. Não é isso? E as meninas queriam que fosse incluído também contra o genocídio, e o feminicídio é contra o genocídio e o machismo. E houve meses de debate e terminou assim, quem viu o cartaz da marcha viu, contra o genocídio, ponto. E a argumentação é aquela antiga argumentação de que vai tirar o foco da luta, que desvia e tal. Isso é uma demonstração de que essa tensão existe ainda, né? E aí você precisa falar um pouco sobre ela, essa é uma questão. E a segunda é sobre o genocídio, esse termo do genocídio da juventude negra, que tem sido a pauta mais evidente, tem tido muita força no discurso ativista do movimento negro, especialmente em São Paulo, não sei como está fora, mas acredito que no contexto do Brasil. E aí eu queria que você me dissesse como você articula esse ativismo, essa pauta que a gente tem dado tanta evidência, que leva o nome de genocídio, mas que diz especialmente ao extermínio físico, né, a morte física, o assassinato de jovens negros, e como articula isso com o conceito de genocídio que a Abdias trabalha, que é um pouco mais amplo, né, que trabalha, como você falou, epistemicídio, né, a morte cultural, enfim, uma série de outros mecanismos. Tá. Se tiver mais alguém que tem interesse em fazer pergunta, que ela responde as duas de uma vez, por conta do horário.
Eu queria que você falasse, a Juliana Bosch esteve aqui há algumas semanas e ela usou um termo sobre isso que você estava falando, se é o único negro no espaço, um lugar quanto que isso é difícil, assim, a gente quando no mestrado começa a perceber é bem mais difícil ser único, ou a única, né, no caso, e ela só usou um termo que é a proporcionalidade, né? Como que se sofre quando se é o único nesse espaço e como fazer que isso se altere, na verdade, né? Como lutar de forma que entrem mais, né? Que entrem mais mulheres negras ou homens negros ou estejam mais no espaço. Isso que você falou com relação à bibliografia é importante. A minha bibliografia de mestrado é muito negra, homens e mulheres. A minha pesquisa é sobre mulheres negras. Mas como se é uma estratégia de sobrevivência dentro desses lugares que ainda são únicos? Qual é a estratégia usada para essa sobrevivência? Porque adoecer é muito fácil, né? Porque a gente briga, tem raiva, discute, mas a gente também sofre como que isso vai se tornando uma doença dentro desses lugares, desses espaços, que conforme você vai subindo, né? Mas você é único, né? Nos lugares, nos espaços. E como isso pode ser minimizado e essa proporcionalidade, se você imagina alguma forma dessa proporcionalidade ser mais mínimo, B a B, né? A gente sofrer menos. Você pode? A minha questão é, deixa eu ver se eu consigo pensar em colocar. Boa parte das mulheres ou das meninas mais novas que estão protagonizando a internet hoje são negras, boa parte delas envolvidas com o feminismo, e a partir do momento que elas têm audiência, que elas têm voz, elas começam a ir para programas de televisão e serem muito atrativas para marcas também. E eu queria saber o que você pensa disso, não necessariamente delas estarem ou não nesses lugares, mas dos conflitos que existem, dessas relações, desses tipos de discussões, das bandeiras que elas carregam, os conflitos de interesse de marcas que a gente sabe que não tem qualquer caráter. Mais para ver um comentário seu, bom, primeiro eu queria saber se a gente vai entrar no ramo editorial de tradução dessa lista toda que você colocou aí. E aí um comentário, você estava falando que você deu uma lista de autoras negras norte-americanas que publicam lá nos Estados Unidos, né? E você bem sabe que, enfim, a dificuldade de estudarmos autoras negras ou das autoras negras brasileiras terem espaço na Universidade Brasileira. Nosso departamento de filosofia não tem um professor negro, né? Você sabe que é entrar num processo de seleção de pós-graduação e a banca que vai te avaliar toda branca, né? Então, isso pode parecer detalhes, mas esses detalhes pesam. A gente tem até professores, você bem sabe, de filosofia, que até hoje acreditam mesmo que não existe filosofia africana. Pensamento afro-brasileiro, então, muito mesmo. Então, a minha curiosidade nas suas idas aos Estados Unidos é saber qual é o status dessas autoras negras na universidade norte-americana e ou na ideia de uma filosofia africana. Começando com a sua pergunta, essa tensão ela é histórica, né, entre mulheres negras e homens negros ativistas. A Lélia Gonzalez fala muito disso, as feministas negras estão falando disso historicamente, porque ainda existe, a gente está também discutindo o poder também, né? Então, quando a gente questiona, por exemplo, por que a história afro-brasileira é muito masculina, né? Então, a gente fala de Zumbi, a gente fala de grandes intelectuais homens, que a gente acaba conhecendo, mas a gente não fala das mulheres, das personagens femininas.
Então, essa tensão ela existe em todos os movimentos, né? No movimento negro, a questão, o debate racial, no movimento feminista, o debate de gênero, e a mulher negra fica, né? Sou negra e sou mulher, sou negra e mulher, como é que eu faço? Então, essas tensões, elas são históricas, justamente por isso que muitas feministas negras foram fazer suas próprias organizações e foram construir movimentos para além do movimento com os homens negros. Mas eu acho que existe ainda uma dificuldade dos homens negros debaterem de fato o machismo, de fato entender que genocídio também atinge as mulheres negras. Óbvio que em relação à violência policial, atinge os jovens negros de uma maneira muito maior. Mas a gente pode falar de genocídio da mulher negra no campo da saúde, né? As mulheres negras são as que mais morrem de maternidade, né? de morte no parto. O fato do aborto ser crime no Brasil significa que são mulheres negras morrendo, milhares de mulheres por ano morrendo no Brasil. Então, o debate do aborto deveria ser um debate do movimento negro. E esses jovens que morrem são as suas mães que ficam, né? Também, como que isso também é algo totalmente adoecedor para mulheres negras, né? O fato de uma das mães da chacina de Costa Barros ter morrido de tristeza. O que é isso? Morrer de tristeza, né? Quando eu estava na gestão passada, na Secretaria de Direitos Humanos, a gente pensou um projeto que era o atendimento psicossocial para as mães que perderam os filhos vítimas de violência policial. Porque a gente entende que tem que aumentar o espectro do que a gente entende de violência contra a mulher, porque isso é uma violência do Estado contra essas mulheres também, que adoecem psiquicamente, né? Inclusive, não conseguimos botar o projeto na rua, porque depois do golpe mudou todo mundo no Ministério da Saúde e não conseguimos a aprovação, porque era uma verba federal. Mas, enfim. Então, acho que é uma tensão histórica e acho que tem mudado, assim, os homens negros têm começado a debater masculinidades, isso eu acho importantíssimo. O debate das masculinidades negras, o Davidson Nicosse tem feito um debate bacana, o Túlio Custódio, que é importante o homem negro debater a masculinidade, porque é óbvio que esse homem não foi o homem que foi o provedor, né? É diferente da masculinidade hegemônica. A mulher negra sempre trabalhou, muitas vezes sustentava aquele homem, tem uma outra construção de feminino, então como que muitas vezes esse homem, para se impor, ele se impõe pela violência à mulher negra. Então é importante os homens negros debaterem a questão da masculinidade. E acho que é um debate ainda que a gente vai ter por muito tempo, essas tensões, né? O que a Angela Davis fala que o homem negro precisa... Se a gente tem um número altíssimo de feminicídio de mulheres negras, significa que existem homens negros matando mulheres negras. A gente precisa fazer esse debate. E isso, de forma alguma, é esquecer que os homens negros estão morrendo, porque as mulheres negras estão envolvidas no debate do genocídio do jovem negro. Mas os homens negros não estão envolvidos no debate do feminicídio. Então, é entender que povo negro são mulheres negras. Quando a gente discute povo negro, travesti negra, mulher transexual negra, mulher cis negra, e não homem negro, povo negro, que acaba sendo universalizado por esse masculino. Então é importante fazer esse debate com honestidade, né? Ele fica muito na defensiva, porque sempre quando a gente traz esse debate, não, mas o jovem negro está morrendo, a gente sabe, até porque somos nós que estamos enterrando nossos filhos, né? Mas o quanto que é importante fazer o debate das intersecções das opressões. Que a gente ganharia muito mais força enquanto povo se de fato fizesse esse debate, mas são tensões históricas e que aí a gente vê mulheres negras produzindo hoje em evidência, mas a gente tem todo um histórico de legitimação que não é dessas mulheres dentro da academia, né? A gente pelo menos hoje, por mais tem poucos homens negros, óbvio, precisa de muito mais, mas você consegue ver muito mais respeito, legitimidade a Milton Santos, por exemplo, alguns autores, do que você tem a mulheres negras dentro desses espaços. Então acho que falta um debate mais interseccional dessas opressões, porque diminuiriam muito essas tensões, mas esses embates são históricos porque de fato também estão disputando poder ali dentro daquele espaço. E ainda esses tensionamentos acontecem. Na própria marcha das mulheres negras foi toda uma tensão também. A maioria dos homens não foram à marcha das mulheres negras. Quando a gente vai lá somar na marcha do 20 de novembro. Então, eu acho que é entender o quanto que não pensar a questão da masculinidade violenta em relação às mulheres negras é fortalecer a estrutura brancocêntrica. Você está legitimando uma estrutura que odeia mulheres negras, né? Que mata sistematicamente mulheres negras. É importante fazer esse debate sem entrar no campo, não estamos disputando, que esse é o problema, colocar no campo da disputa. A gente não está disputando, a gente só está dizendo que a nossa vida também importa e que a gente precisa pensar modos
de enfrentamento a essas opressões conjuntas e não continuar hierarquizando e escolhendo qual sujeito que a gente vai representar. Então, são tensões que a gente precisa fazer. Eu faço muitas dessas tensões. A maioria dos homens negros do movimento negro não gostam de mim, por exemplo. Porque a gente faz a tensão, a gente está justamente ali para provocar essas tensões. Né? E aí cai num debate desonesto que a gente não está dando atenção para o debate quando... vamos debater feminicídio, né? Vamos debater essa masculinidade. Então eu fico muito feliz quando eu vejo esse número crescente agora desses homens fazendo esse debate. Porque é um grande ganho para a gente, quanto povo negro, os homens negros debaterem masculinidade negra. Como é que essa construção se deu? A questão do Abdias que eu trouxe porque às vezes as pessoas acham que as questões estão descoladas. Então, por exemplo, às vezes eu estou fazendo um debate da importância de combater o epistemicídio, aí sempre vem alguém, mas o jovem negro está morrendo, vocês estão aí debater na academia, como se essas dimensões não estivessem ligadas. Né? Porque essas próprias construções do homem negro como selvagem, como violento, justifica a sua morte física, está interligado, são duas dimensões que estão interligadas. Então, a gente precisa de outras construções de homens negros humanizadas. Né? Então, trazer esse debate e dizer que, óbvio que a gente vai lutar contra o epistemicídio, também lutar também contra a justificação que se dá quando esse corpo negro morre também. Então, são duas dimensões que a gente precisa tratar como indissociáveis. Né? Quando a gente tem outras imagens de homens negros, a gente restitui a humanidade desses homens, é importantíssimo também para quando a gente vai fazer o debate da morte física. Então, por que as pessoas se espantam quando é um homem negro na rua? Por que o homem negro é sempre suspeito? Por que o homem negro é tido como violento? Porque tem uma construção teórica em cima desse homem que o coloca assim. Então, acho que é importante entender que esse debate das construções teóricas não são meramente construções teóricas, são violentas, hierarquias violentas que são postas de humanidade. Eu acho que uma maneira interessante é a gente continuar se engajando na luta também, porque não tem uma questão menor, né? Que é igualmente importante a gente debater a importância de se ter mais produções negras, a gente debater a apropriação cultural de uma maneira honesta, não dessa maneira o Abdias fala de apropriação cultural nesse livro. Né? Isso também é uma morte, é uma maneira de você matar a cultura, porque os sujeitos que produzem aquela cultura continuam marginalizados e o dinheiro continua nas mãos brancas. Né? Produções negras indígenas, mas dinheiro nas mãos brancas, esvaziando de sentido vários símbolos importantes dessas culturas com o único intuito de capitalizar, de capitalização. Né? Por isso que o debate do capitalismo nunca está dissociado quando você mata a cultura. Da mesma forma, a apropriação que se dá das culturas indígenas. Né? O próprio ayahuasca, por exemplo, hoje virou um negócio de tilelê das pessoas. Cara, tem toda uma construção dos povos indígenas de você tomar ayahuasca, de como você toma, do porquê que você toma, do qual é o objetivo que você tem que atingir. Hoje tem um monte de gente tilelê lá fazendo um negócio e não fala de onde veio, né? Que aquilo é um ritual importante dentro de vários povos indígenas e a gente não sabe de onde veio. Aí a gente acha que o que é branco, né? Então tudo que é bom vira branco, né? Parece que a gente não faz nada. É uma maneira também da gente matar a cultura. Então é importante, quando a gente está falando disso, matar a cultura de um povo também é matar um povo. Né? Quando a gente não conhece as línguas iorubás, quando a gente não conhece as línguas africanas, é uma maneira de você matar também um povo. Né? Então, essa discussão precisa ser feita de maneira a não escolher qual é mais importante, porque tudo diz respeito ao nosso genocídio, de uma maneira geral. Bom, a questão da proporcionalidade, uma feminista negra, Joyce Beth, ela fala muito disso, né? Para além da representatividade, a gente quer debater proporcionalidade, né? Quantos negros a gente tem proporcionalmente em relação a brancos? Muitas vezes o que acontece, tem um, como se acabou a questão, tá ótimo, acabou o racismo, tem um, né? E as pessoas não questionam isso. Acho que uma maneira é o movimento negro vem fazendo historicamente, de brigar por ações afirmativas, inclusive nas pós-graduações, né? Quanto que é importante ter cotas nas pós-graduações, porque a gente sabe que o funil ele só vai, né, chegar no doutorado, a gente praticamente não tem pessoas negras. Então, é o debate mesmo de seguir pressionando por essas políticas de ações afirmativas dentro dos espaços. Porque a gente não quer... Porque essa questão da representação única, ela é extremamente violenta.
Porque aquela única pessoa tem que dar conta de todo mundo, não é tida como um sujeito, ao passo que é como se... Aí tem todo um elogio daquela pessoa única, que eu falo como que a gente tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas, né? Eu já estou aqui é porque você é especial. Não, é porque o sistema é desigual, você inclusive é a exceção que comprova a regra. E de desnaturalizar isso, porque me incomoda muito também esse discurso do esforço, né? Mas o fulano, ele se formou, olha que bonito, com 60 anos, ele tinha que correr 50 quilômetros, nadar mais 5, pegar um barco, um balão, para chegar na escola e se formou, basta querer. Enquanto o outro, basta ser branco, que ele está no objetivo, come bem, faz intercâmbio e passa na USP. Então eu quero, até isso você tem que discutir como é violento, porque o outro teve que nadar e correr a São Silvestre para chegar e o outro não precisou. Já mostra o quanto a sociedade é desigual. E acho importante a gente começar a discutir a meritocracia como um instrumento de violência. Tem que dar um nome certo para o debate da meritocracia, que é um instrumento de violência que visa naturalizar desigualdades, naturalizar opressões e responsabilizar um sujeito por um problema que é da estrutura. Então você não chegou porque você não se esforçou. Você não chegou lá porque você não trabalhou o suficiente. Então a meritocracia é um instrumento de violência, tem que ser debatido tal como um instrumento de violência que visa naturalizar e manter as desigualdades. Mas acho que não tem outra saída a não ser a gente continuar lutando por mais ações nesse sentido. A questão das marcas e a TV, as meninas, eu vejo... Eu sou uma pessoa que eu vou na televisão, super vou. A televisão. Adoro, chamo, eu vou. Depende do programa, né? Do programa que eu não vou. Fui convidada para escrever na Veja, aí também não, tudo tem limite. Não escrevi. Convidada para o programa do Namok, não. Então, por que eu acho que é importante? Depende da forma como se usa. Eu acho que é importante ter estratégias. Por quê? Gente, as pessoas assistem TV, né? As pessoas não vão ler o textão no Facebook, mas elas vão ler TV. A gente foi num país que metade da população não tem acesso à internet ainda. Então, é como se usa isso. Então, eu acho que é importante, por exemplo, vamos por mim, quando eu vou na TV, o que eu falo lá é exatamente o que eu estou falando aqui. Vou lá falar o que eu penso e acabou. E, cara, muita gente acaba acessando aquele discurso, a resposta é assustadora. Eu não sabia que isso era violência, eu não sabia onde procurar ajuda. É importante você infiltrar esses espaços para, como a Angela Davis fala, tensionar o sistema. É importante você ir lá e falar sobre certos temas. Até porque você ajuda a dar visibilidade para questões, para pessoas que estão produzindo e fazendo aquilo. Agora, a questão das marcas, eu penso que hoje as marcas olham para essas meninas, porque nós tensionamos isso, porque antes nem isso, a gente sequer era visto como consumidor. Eu fui, para muitas pessoas podem achar isso besteira, mas eu fui achar maquiagem para o meu tom de pele ano passado, num país de maioria negra. Por que eu não posso usar maquiagem? Mas não tem que querer viver no sistema capitalista. Eu também não queria, né? Mas ele é capitalista, também não queria. E aí responsabiliza a gente por querer se ver, por querer se enxergar, como se não fosse violento você passar a sua vida inteira sem se enxergar. E não entende que a produção de imagens é extremamente importante. A representação da mídia. Uma menina negra olhar para a TV e se enxergar, ver alguém com o cabelo como o dela, como se isso não fosse importante. Talvez não seja importante para quem já é representado. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado do uso que se faz disso. Das marcas, muitas vezes, querem capitalizar em cima disso como se elas fossem legais. Não, gente. Isso que eu acho engraçado, às vezes, quando as pessoas vêm falar pra gente, tem que tomar cuidado, porque o sistema capitalista. Eu falo, nossa, uau, se você não tivesse falado. Quando muitas das meninas sabem muito bem o que estão fazendo, né? Vão lá, tensiona e depois, nem todas, óbvio. E por que eu tenho que exigir que todas façam? Eu cobro isso de todas as blogueiras brancas, que são a maioria, as blogueiras negras, isso perto disso, viu? Isso as negras, porque a gente que é negro conhece. Mas se você for ver lá a Juju, tá ganhando grana pra caramba, perto das meninas que, sei lá, fazem uma ação, às vezes, com a Natura, e o povo fica capitalista pra menina que tem que pagar o aluguel. Então também tem que entender as necessidades materiais das pessoas, fazer um debate verdadeiramente honesto disso, né? Então, quando
quando as meninas, sei lá, fazem algum trabalho, a Carol Conká é um grande exemplo. A Carol Conká faz qualquer coisa, os esquerdomachos começam a xingar ela na internet. O Rincon Sapiens acabou de fazer uma campanha para Budweiser. Ninguém fala nada. Ninguém falou nada. Mulher preta não pode ganhar dinheiro. Mulher preta tem que ficar de cabeça baixa para ganhar dinheiro, né? Ai, mas vocês estão ganhando dinheiro. Pô, que bom, né? É ruim ser pobre, gente. Isso é ruim, viu? Não sei se vocês sabem. Não é legal ser pobre, não. Só romantiza a pobreza quem nunca viveu a pobreza, né? Não é legal ser pobre. Agora, aquela garota, gente, ela não vai ser a milionária do rolê. Mas ela está fazendo aquele trabalho, ela precisa comer e pagar o aluguel. Mas ninguém está discutindo que os donos do meio de produção são homens brancos. Quem criou esse sistema exploratório? Claro que a gente tem que encontrar saídas para isso. Eu acho que, eu falo para as meninas, não tem que fazer todos os rolês com marca. Tem que começar a editar certas coisas. Tem que começar a tensionar esses espaços. Fui chamada para fazer um trabalho com uma marca. Eu falei, tá, mas quantos funcionários negros vocês têm aqui? É esse o debate que a gente tem que fazer. Quantas mulheres negras em cada de chefia tem aqui? Não tem. Então, não vai capitalizar só na publicidade para dizer que vocês são legais e, na prática, de fato vocês estão fazendo sobre isso. Essa empresa até contratou a Empreg Afro para fazer um programa de estagiários negros na empresa. Eu acho que a gente tem que começar a tensionar nesse sentido e não aceitar